Começamos! Começamos! Mais uma edição do CPCast, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que mais tarde, antes feito que perfeito. Meu nome é Gabriela Rosa. Eu sou o Luciano Nogueira. Luciano é diretor pedagógico, editor do CPCast, criou um clube do livro. Também, né? Também. Fiquei com inveja da amiguinha. Vou fazer o meu. A Boa. Gabriela é professora de biologia, coordenadora de educação infantil e Fundamental 1. Isso aí. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o que, Gabi? Sobre Enem. Enem, é verdade, tá chegando, né? tá batendo na porta aí da galera de ensino médio, né? Já passou, na verdade, né? Como assim, já passou? Se você tá no ensino médio e vai começar a pensar em Enem a partir de agora... Tá. Não, a gente vai dar os últimos pulos do gato aqui, Exatamente. Então, né? Tá chegando... Quando é o Enem? Vamos começar por aí, porque eu tô perdida. Vamos lá, vamos de datas aqui. Datas, Eu tô temos perdida. datas. O Enem vai acontecer no próximo dia 4 e 11 de novembro. Agora o Enem são 2 domingos. São 2 domingos. À tarde. Não tem mais problema com adventistas, judeus, pessoas que guardam sábado, porque tinha essa questão antigamente, Entendi. né? Então agora são 2 domingos. Entendi. 2 domingos à tarde. À tarde. Beleza. Exatamente. Show. Começando a 1h. Primeiro dia são 5h30 de prova, com redação. Segundo dia, só natureza e matemática, 5 horas de prova. E será que a galera prefere o primeiro dia ou o segundo dia? Com redação ou sem redação? Olha, eu acho que é com redação, viu? Porque eu acho que o estrago que Natureza natureza faz. e matemática fazem faz o pessoal preferir o primeiro dia. É verdade, é verdade. Só uma contextualização. O Enem passou a ser desse jeito há pouco tempo, né? Pra valer pra universidade? Ou já tem bastante tempo? Porque o Enem começou sendo só um exame pra verificação de ensino médio. O Enem, se eu não me engano, o primeiro ano de Enem foi 1995. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provavelmente foi 94 ou 95, o primeiro ano de Enem. Ele, em 99, eu fiz vestibular, o Enem já valia para algumas universidades, muito poucas. Inclusive a universidade que eu fiz aceitava Enem, passou a aceitar naquele ano, que foi a PUC aqui do Rio. Mas eu não fiz Enem. Eu não cheguei a fazer Enem como aluno. Entendi. E ele veio mudando, desde os anos 2000 ele já é bem importante pro ingresso. E hoje em dia a gente tem basicamente quase todas as universidades públicas. Você tem algumas que não aceitam o Enem ainda, mas a grande maioria aceita o Enem como principal ou única forma de ingresso, né? Então, os jovens não têm como escapar. É muito difícil. O pessoal de São Paulo até tem algumas universidades lá que não usam o Enem. Aqui no Rio, das públicas, eu acho que só tem a UERJ, que não usa. Teve um burburinho de que o UERJ ia usar, né? Enem. Isso passou? Ou eu tô velha nisso? Já teve algumas vezes, mas tem uma questão aí de repasse de verba, né? Ah, entendi. E a UERJ, como ela é estadual, ela não recebe, né? A principal fonte dela não é governo federal, e o interesse é do governo federal. Abrir mão da receita que a universidade tem com o vestibular Entendi. dói. Entendi. É doidinho. Dói no bolso. Dói no bolso. Entendi. Então vamos lá, vamos falar de Enem, vamos tentar desmistificar as últimas coisas, porque tá na reta final, né? Agora não adianta sentar pra estudar agora? Não, esquece. Eu falei isso pros meus alunos essa semana. Eu falei, olha, vocês podem ter uma semana muito tranquila, tá? Muito calma, porque tudo que vocês já estudaram está com vocês. Vocês não vão esquecer em uma semana. Legal. E também quem não fez por onde, né? Também fica tranquilo, porque não dá mais tempo. Acabou. Já passou esse prazo. Então, achei esperançoso. Tem sempre ano que vem. É realista. Tem sempre ano que vem. Tem todo ano, pelo menos tem isso. Vamos lá. Vou fazer umas perguntas aqui. Você me diz se é verdade ou se não é, e a gente fala Vamos sobre. Vamos começar com mitos e verdades? Isso, mitos e verdades. Mitos e Pode verdades ser? sobre Enem. Pode ser. Então tá, vamos lá. Se eu não souber uma... Eu vou começar por aí, que eu sei que ele gosta dessa. Se eu não souber uma questão no Enem, eu devo chutar? Ele tá rindo. É porque eu sei que ele gosta desse assunto. Esse aí é muito bom, né? Deve chutar. Deve chutar? Deve chutar? Deve chutar. Eu
eu tento não perder a calma quando eu escuto um aluno falando, né? Por que deixou em branco? Mas existe, eu não sei de onde vem, tem alunos que acreditam realmente nisso. Tem pessoas que falam isso até na internet, tem professores Pra deixar em branco? Pra deixar em branco. Mas é porque tem alguns concursos, por exemplo, Exatamente. de escola que eu sei agora, voltado mais lá pros menores, tipo canguru. Canguru de matemática meio que anula, se você erra, anula uma pontuação da que você acertou. Mas o Enem não tem nada disso. Não, tem muito concurso público assim também. Alguns concursos públicos têm isso, né? Se você errar uma, anula uma certa. Isso. Mas o Enem não tem isso. Tá. O Enem, ele é corrigido eletronicamente, né? Todos os cartões de resposta são escaneados por uma máquina. E ele basicamente sabe se você acertou ou se você não acertou. Se você acertou, tem lá a forma de cálculo do TRI e tal, e aí isso vai ser considerado. Se você errou, não só aquela que você errou não vai ser considerada, mas existe uma relação entre as questões. É um assunto mais técnico, mais complicado, tem a ver com a matriz de habilidades e competências do INEP e tal, a graduação das questões. Já falamos sobre isso, de TRI. Você pode ir lá e ouvir, esse eu acho que só tem áudio. Por enquanto. Mas é muito possível, é bem possível que uma questão que você errou no Enem, ela mude o valor de uma questão que talvez você tenha acertado. Então, vale a pena tentar acertar. Não chutar de qualquer jeito, é isso? Vale a pena até chutar. 20% de chance de acertar é melhor do que 0% de chance de acertar. Tem inclusive uma aula que eu dou para a terceira série do ensino médio ensinando a chutar, para você ter mais de 60% de probabilidade de acerto. Vocês já imaginaram um professor falando isso, gente? Uma aula que eu ensino a chutar. É uma das últimas do ano. Eu deixo bem pro finalzinho. Muito obrigada. Eu dou essa aula na semana que eles estão fazendo o último simulado. Ótimo. Para eles treinarem no simulado e usarem no Enem. Né? Porque também são anos de elaboração, né? Do método. Macetes. Eu vendo caro. Entendi. Faço muita chantagem com eles pra ensinar isso. Mas tem o jeito lá. Então, por favor, não deixe em branco. Não deixe em branco porque sua nota vai cair bastante. Beleza. Próxima coisa aqui que tem de mito e verdade é... Ele tá dizendo que é verdade, não sei se é. Estudar é só uma parte da preparação para a prova. Só uma parte. A Gabi deu spoiler. Eu falei antes. Tá no roteiro. Pra gente já saber se é mito ou se é verdade, ela deu spoiler. É verdade. Eu não tinha entendido que tava assim, desculpa. Vou consertar pra próxima, pessoal. Foi mal. O Enem, como a gente falou, né? São 2 dias, 5 horas por dia. Cada dia são 180 questões. No primeiro dia, 180 questões mais a redação. Isso é até uma das coisas que o INEP vem tentando mexer. Por quê? Porque a própria redação, ela não mede a capacidade do aluno como autor, como escritor. Ela tem um modelo, ela tem um jeito certo de ser escrita dentro do gênero argumentativo dissertativo, e o pessoal divulga muito, propaga muito a ideia dos caveirões, né? Que são modelos quase feitos já de redação, citações genéricas, afirmações genéricas que se enquadram em quase qualquer tema. Você precisa fazer alguns ajustes, né? Contextualizar um pouquinho ali, mas que são modelos que são muito eficientes em termos de nota. Então, um aluno que escreve não muito bem, mas que se preparou dessa forma, e um aluno que até tem uma habilidade de escrita muito bacana, mas que não parou para ver o que é o argumentativo dissertativo, e os macetes, né? O último parágrafo da redação, você precisa ter uma proposta de intervenção, você sempre precisa ter uma citação, ter uma citação ou duas, começar os seus parágrafos usando conectivos. Nossa. Então tem um monte de macete ali que só de você fazer isso você já consegue uma nota boa. E que se você pode até escrever bem, mas se você não usar esses macetes, você está correndo o risco de perder ponto na correção. E a redação é muito importante, né? A redação é importantíssima. A nota. A nota da redação é importantíssima. O pessoal foca muito nas objetivas, mas tem cursos que quase metade da nota é a nota da redação. Na época que eu fiz vestibular, eu lembro que... o Enem, né?
E eu lembro que redação era uma coisa que a gente ficava em cima demais. A professora ficava muito em cima. A Lair. Famosa. Ela ficava muito. E a apostila vinha com... Tinha uma apostila específica de redação. E vinha com justamente esses macetes. Você falou a palavra conectivo, eu lembrei diretamente da apostila. Porque tinha que usar aquilo ali para fazer a redação no formato e no modelo. Então, hoje eu acho que para a correção do Enem é banca, né? Tem uma banca que passa por mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Acho que são 2 pessoas. E tem uma média lá dali. Eles fazem a média. Isso é outra coisa, né? Então, a nota da redação do Enem, ela varia de 20 em 20 pontos. Então, qualquer coisinha que acontece... Já é. Porque vai na média dos 2. Se tiver uma discrepância muito grande de notas, entra uma outra pessoa para avaliar, mas tem essa questão. E aí não é só redação, né? Tem toda a preparação física para você fazer a prova. Então, uma coisa que a gente foca muito com os alunos aqui é a questão dos simulados. Então, a gente faz, na terceira série, 6 simulados com eles ao longo do ano. E no último simulado que eles fizeram agora, no último domingo, né? Domingo passado, dia... Tô sem óculos. Dia 22, foi o último dia de simulado deles. Eles fizeram esse último em 2 domingos, começando 1h da tarde, justamente para treinar toda essa questão de que horas você vai acordar, que horas você vai chegar no local de prova. Sendo barrado, teve gente barrada? Teve gente barrada. Todo ano tem gente barrada. A gente avisa e tem gente barrada. Melhor barrado no último simulado do que... sim, com certeza. Eu tava passando, eu vim à escola pra fazer outra coisa e aí a pessoa eu conversei, eu falei, melhor hoje do que na verdade, né? Acontece. Mas o ideal é que não aconteça, né? Só no treino. Treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. Então, o que vai comer na hora da prova? É verdade. É impressionante como eles erram isso, coisas básicas assim. O que você vai levar pra comer na hora da prova? O que você vai levar pra beber? Né? Então, tem toda uma... Óbvio, se você não estudou, não adianta, né, levar o melhor alimento possível para o dia da prova. Mas, se você só estudou, você vai deixar uns acertinhos pelo caminho. Tem uma parte muito importante, foi até tema dessa aula, porque eu mostro para eles o passo a passo de como fazer a prova. Né? Qual questão que você vai fazer primeiro, qual questão que você vai pular, como é que você vai lidar com as questões que você pulou. Para tudo isso tem uma estratégia. E aí eles estavam me dando feedback nessa aula que a prova de matemática, assim, o segundo dia, na verdade, transformado pela forma deles fazerem a prova. Que bom, que bom. Pula. Eu não vou deixar ele dar tudo aqui, né? Não vamos abrir o ouro. Mas quando você não sabe uma questão, pula? Pula. Pula, né? Não fica ali insistindo, não, né? Inclusive, tem a questão do tempo também, né? Inclusive, você deve pular a maioria das questões. Olha, interessante. Basicamente, a estratégia é você fazer a prova em 3 passagens. Na primeira passagem, você pula a maioria das questões. Ele não tá querendo soltar muita informação. Não, eu posso soltar. Porque tem o roteiro, mas... Eu vou conseguindo aos poucos. Vamos lá, mito ou verdade? Agora eu fiz certo. O Enem é um exame difícil. O Enem não é um exame difícil no sentido que as pessoas pensam, que elas defendem. Que o conteúdo do Enem é difícil, que as questões do Enem são difíceis. Não é. Ele tem algumas questões difíceis, são poucas até. Mas, no geral, a prova é bem fácil. Tá? É uma prova fácil. O que dificulta o Enem? A falta de preparação adequada dificulta muito o Enem. Não prestar atenção nessas coisas que a gente falou. Não se preparar especificamente para ele, que hoje é até uma vantagem que os alunos têm. Eu tive um momento tiozão com a turma. A aula foi ontem, né? Tive um momento tiozão com a turma contando como é que foi o meu vestibular. Eu fiz vestibular para 4 universidades diferentes. Nas 4 eu tive que fazer 3 dias de prova em cada uma. Então foram 12 dias de prova entre, sei lá, 20 de novembro e 10 de janeiro. Exaustivo. Não era. Porque a gente já estava se preparando para isso, a gente já sabia que era assim. Mas para hoje, isso para eles é impensável. Eles fazem um dia de prova do Enem, eles já não querem vir na escola no dia seguinte e tal.
As minhas provas, por exemplo, da PUC, que foi onde eu estudei, elas eram de tarde e dia de semana. Então eu vinha pra aula, assistia a aula, saía um pouco mais cedo, ia pra Gávea, freguesia Gávea, é um trajeto agradabilíssimo pra quem conhece o Rio de Janeiro. Ia pra Gávea, fazia a prova. E dia seguinte? Dia seguinte tava aqui na aula de novo, porque no sábado eu tinha o FRJ e vai. Né? Então, mas eles fazem um dia de prova do Enem, um domingo à tarde, segunda-feira ninguém consegue acordar pra vir pra escola, é muito difícil, é muito sofrido. Então eles precisam se preparar para isso. Eles precisam se preparar para o tipo de redação, eles precisam ter uma estratégia para fazer a prova. Eles precisam saber lidar com a pressão. Né? Isso aconteceu com colegas meus e a gente vê acontecer todo ano. Aquele aluno que no conteúdo está muito bem preparado, mas tem uma parte psicológica muito frágil. E a prova ela exige que você tenha um respeito por ela. Você não pode ter medo da prova, mas você precisa respeitar a prova num certo sentido. Demora, é difícil, é pressão, tem que ter atenção no detalhe. Então, o que eu falo pra eles que é o principal eles precisam saber por que eles estão fazendo essa prova. Difícil você não é você resolver as questões da prova. Difícil é você ficar 5 horas trancado dentro de uma sala, num domingo provavelmente de sol. Sem objetivo. Porque a sua mãe quer que você esteja ali. Aí fica quase impossível, né? E domingo seguinte você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, toda essa questão de por que eu tô fazendo isso aqui? É pra agradar outra pessoa? É pra satisfazer outra pessoa? Ou é por mim? É pra estar alinhado com os meus objetivos? Boa parte do que a gente faz ao longo do ano em projeto de vida é tentar esclarecer isso com eles, tentar resolver essa questão com ele. É um pouquinho mais complicado do que parece. Para que eles possam também... Né? Não é só para isso, mas que eles também possam sentar na hora de fazer a prova e fazer a prova bem. Né? Isso aqui faz sentido, isso aqui é bom para mim e eu vou me esforçar e valeu a pena todo o estudo. Isso tudo facilita muito a experiência. Então, não é difícil no sentido do conteúdo. As questões de física são terríveis e tal. Não é nada disso. Mas... se você chegar lá sem um propósito, aí é muito complicado. Boa. Interessante. Tem até um pouco a ver com... as pessoas falam muito isso, né? Que eles são muito jovens para fazer a prova, né? Que é muito injusto adolescentes de 17 às vezes, anos fazerem uma prova para uma decisão dessa. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Que eles precisam estar maduros num certo nível para conseguirem fazer bem, porque tem um objetivo. E eles têm capacidade de amadurecer o suficiente. Óbvio que essa é uma construção que começa lá atrás. Né? Se você... isso vai parecer um indireto aqui. Mas se você só olha... se você só olha o dia a dia e você não se preocupa com essa preparação desde lá de trás, vai ser mais difícil. Então, tem que ter uma intencionalidade aí nessa preparação. Eu não vou deixar barato. Mas se você só se preocupa com o Enem, você não vive seu dia a dia. De jeito nenhum. Lá atrás, se preocupando com o Enem, isso não existe. Não, você tem que se preocupar com os dois, é isso mesmo. Continuando, próximo. Mito ou verdade? Se o Enem desse ano for mais difícil, não vai afetar as notas de corte. Cara, isso aí é uma das principais confusões. Né? Por quê? O aluno, quando vai fazer o Enem, ele acha que se ele fizer um Enem fácil, as notas de corte vão subir. E se o Enem tiver muito difícil, pode ser que elas caiam. É meio que uma ideia que o aluno tem de... não, eu não fui tão bem, a prova estava difícil, mas estava difícil, então a nota de corte vai cair, eu não vou precisar de uma nota tão alta quanto precisaram no ano passado. Do jeito que tá escrito aí, eu acho que é verdade, mas essa ideia de que a nota de corte muda de um ano pro outro é mitaço, assim. Por quê? O Enem, ele é uma prova que é feita por mais de 4 milhões de pessoas todo ano. 4 milhões e meio de pessoas. E a quantidade de vagas são algumas centenas de milhares de vagas. É tipo assim, é uma parte muito pequena. O Enem como um todo, ele deve ter uma relação candidato-vaga aí de pelo menos 5, 6 para 1. Óbvio que você tem cursos como medicina que
tende ao infinito, né? Uhum. Porque agora você não se inscreve mais no curso a priori, então você não faz mais essa conta de candidato vaga no Enem, né? O Enem, você se inscreve pro Enem e você vai solicitar a vaga lá no SISU. É verdade. Então, se você não tem nota, mesmo que você quisesse medicina, você nem coloca seu nome. E aí fica meio mascarado a quantidade. Fica meio mascarado. É verdade. Mas você vê pela nota de corte. A nota de corte de medicina, na maioria das universidades, ela tá acima de 800, que é a maior nota de corte que tem. Uhum. Para um curso, né? Tem lugar que é 800 e muito até. Então, você vê que medicina é o mais concorrido porque só entram as notas muito altas mesmo. Uhum. Mas a relação candidato-vaga em medicina, se a gente conseguisse medir, ia ser... Na minha época era 40-1. Então deve ser algo absurdamente mais alto até hoje. 60-1 talvez. E beleza. Né? Outros cursos você tem uma relação candidato-vaga ali de 0,7-1. Você entra com quase qualquer nota. Né? E aí eu falo o nome desses cursos de vez em quando, as pessoas ficam chateadas comigo, mas letras, português, grego, pedagogia, biblioteconomia, são cursos que geologia deu ruim, quer passar para alguma coisa para tua avó não te encher a paciência, mete um pedagogia lá que tu vai entrar. Ainda bem que ele não falou ciências biológicas. Não, a gente ia brigar de novo, porque eu não sei se vocês perceberam que a gente tava brigando há 3 minutos atrás. Ciências biológicas é a pedagogia da natureza, né? Da área da natureza. Economia que é maneiro, né? É legalzão. Legalzão. Você tem medicina, psicologia, biomedicina e um monte de outras, e aí ciências biológicas. Lá embaixo. Continuando, gente. Continuando. Deixa eu ver se eu tenho algum outro mito e verdade aqui. Mas só pra terminar. Vai, conclui aí. A nota de corte não muda muito, por quê? Porque a maioria dos candidatos que participam do Enem, eles são participantes, né? Eles não são concorrentes, a gente divide eles em 2 grupos. Então você tem os concorrentes e os participantes. Quem é o participante? O participante é aquele cara que não fez um bom ensino médio, que não se dedicou, que está fazendo o Enem por uma demanda social, porque toda a turma vai fazer Enem, porque o pai quer que ele faça. Então ele se inscreve, ele até vai no dia da prova, responde as questões, preenche o cartão resposta, mas a chance dele de passar é muito baixa. Aham. E isso é muito comum em escola particular, porque quem é de escola particular está disputando em ampla concorrência sempre, e quando você está disputando em ampla concorrência, as notas de corte são muito altas. Sim. Então, se você não estiver no top ali... E por outro lado, a maior parte dos candidatos do Enem são candidatos que vêm de escolas públicas, né? Então, esses participantes não concorrem um contra o outro. Então, o cara de universidade, de faculdade, de escola particular, ele está concorrendo em ampla. O cara de escola pública, ele está concorrendo em cota. Então, são grupos muito distintos. Então, para um Enem mais difícil, baixar a nota dos melhores alunos de escola particular é quase impossível, né? Entendi. Teria que ser um Enem absurdamente difícil e, naturalmente, as notas de entrada... Aí vai ter rex de novo. As notas de entrada de cota são muito menores. Aham. Então, se você faz um Enem difícil o suficiente para você baixar a nota de corte de aluno de particular, a nota de corte de aluno cotista... Você não conseguiria, você praticamente inviabilizaria o exame, porque elas seriam tão baixas e tão amassadas perto da nota mínima que fica meio inviável o processo de seleção. Meio que vira uma grande loteria. Então, existe uma questão aí do nível de dificuldade que ele não consegue variar muito. Até por isso o Enem não é um exame tão difícil assim. Porque se as questões realmente fossem difíceis, você teria uma distorção como essa. Interessante, nunca pensei sobre isso. Vamos lá. Uma coisa que você falou aí no meio do caminho que muita gente faz Enem por uma demanda social e tal. O Enem, ele não é obrigatório, né? Ele não é uma coisa hoje que precisa ser compulsória. Você tem que terminar o ensino médio, tem que fazer... Você só tem o seu diploma se você passar no Enem. Não, né? O Enem, hoje as pessoas até fazem por demanda social. Fiz o Enem, mas não passei. Mas não é obrigatório. Não, não é obrigatório. Até porque você tem uma série de universidades que aceitam matrícula sem Enem.
Todas as particulares e muitas públicas também. Agora... Mas existe um incentivo até das particulares pro Enem, porque... Boa. Elas, com a nota do Enem, você ganha bolsa, você ganha não sei o quê, né? Você tem 2 formas de conseguir bolsa numa universidade particular através do Enem. Uma é pela própria universidade. A universidade atrela a nota do Enem a um critério particular dela para oferecer uma bolsa. Que pode ser uma bolsa por alguns períodos, pode ser uma bolsa até o final do curso. Então... Faculdades particulares recebem dinheiro do Enem? Indiretamente, sim. Através do ProUni. Através do ProUni. Tá, não, mas não necessariamente pra... Eu quero me matricular numa faculdade particular e a minha nota do Enem... Não, né? Tá. Me veio aqui uma teoria da conspiração em 2 minutos. Não, o que acontece é o seguinte. Uma universidade particular que disponibilize vagas dentro do ProUni... O ProUni é uma espécie de SISU, só que para a bolsa... O SISU é a forma de ingresso na universidade pública. É o sistema unificado de ingresso que o governo tem para distribuir as vagas da universidade pública que estão aceitando o Enem. O ProUni é uma espécie de SISU para a universidade particular. Então, a universidade particular ela vai ter um número lá X de vagas que ela vai disponibilizar para serem usadas no ProUni. E esses alunos, eles podem ter uma bolsa de 50% ou 100%, ou 50% da mensalidade, ou 100% da mensalidade. É pago pelo governo. Como é que o governo paga por essas mensalidades? Através de isenção de impostos. Então, as universidades particulares pagam menos imposto para cada aluno de ProUni, para cada bolsa de ProUni que elas concedem. Então, é uma forma... da universidade particular distribuir essas vagas, tem um critério de renda que não é tão apertado assim quanto as pessoas possam imaginar. Né? A gente teve um aluno agora, fiquei sabendo essa semana, que está com 100% de bolsa na PUC pelo ProUni. Né? E uma aluna que tá economizando aí, pelo que eu vi, ano que vem, economia na PUC, 20 e poucos créditos, vai estar R$ 4.700 a mensalidade. Então, ou é esse ano, não sei. Tava conversando com um aluno nosso que tá querendo entrar para lá. R$ 4.700 é uma bela ajuda, né? Com certeza. No orçamento de uma família. Com certeza. Para estudar numa universidade... boa. Melhor em economia que tem, né? Eu estudei lá. Pronto. Continuando o episódio. Agora não é mais sobre mitos e verdades, mas sobre o que cai na prova, sobre o que tem lá na prova do Enem. Bora. Quais são as disciplinas cobradas no Enem? O que tem lá dentro? Nenhuma. Enem não cobra disciplina. Brincadeira. Todas as disciplinas do ensino médio vão estar contempladas ali dentro. Todas não. Todas. Sério? Todas. Até educação física. Sério? Sério. Olha, eu não sabia mesmo. Eu tô muito desatualizada de Enem. Não tem questão de educação física no Enem. Mas tem a contextualização de uma questão de matemática. Mas pela divisão do INEP, educação física é uma matéria de linguagens e suas tecnologias, que é uma área do conhecimento. Então, como é que o Enem está dividido? É verdade. Como é que o Enem está dividido? As 4 provas são de 4 áreas do conhecimento, né? Ciências humanas e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias, além da prova de redação. Então, dentro de linguagens... E suas tecnologias na redação? Não tem as suas tecnologias dentro da redação. Dentro da área de linguagens, você tem toda a parte de língua portuguesa, né? Interpretação de texto, que é muita coisa na prova. Gramática, pouquinho, bem menos que o ideal. Literatura, né? E aí você tem subdivisões dentro de interpretação de texto, enfim. Mas basicamente, tudo de língua portuguesa relacionado à língua portuguesa tá lá dentro. Língua estrangeira tá lá dentro. Arte tá lá dentro. E educação física tá lá dentro. Olha! Tudo isso pro INEP é linguagens, né? Dentro de humanas você vai ter história, geografia, sociologia, filosofia. Dentro de natureza você vai ter química, física e biologia. E dentro de matemática você vai ter matemática. Tem uma divisão exata da quantidade de questões, por exemplo,
tantas de geografia, tantas de história dentro de ciências humanas? Não, até por isso que a gente brinca que não tem a disciplina, porque inclusive tem questões dentro do Enem que você não consegue cravar isso aí. se aquilo é uma questão de história ou de geografia. Então você pega alguma coisa sobre o contexto histórico que levou à afirmação de um determinado filósofo. Você pode ter uma questão construída dessa maneira. Entendi. Então o que vai acabar acontecendo é que você precisa de um conhecimento ali de filosofia e de história para responder aquela questão. Mas a gente tem ali algumas estimativas, né? Que é até o que as editoras usam para produzir os simulados e tal. Você vai ter questões de fisicoquímica na prova, você vai ter questões de biofísica na prova. Então, a única coisa que a gente sabe com certeza, tem duas coisas que a gente sabe com certeza. A gente vai ter 5 questões de língua estrangeira e 45 questões de matemática. Isso é fato. Isso é fato. O resto vai variar ali um pouquinho. 2 para lá, 2 a mais para cá, 2 a mais para lá. Mas o Enem, assim como... Porque vem muito na minha cabeça a época que eu tava estudando pra vestibular. A gente tinha, por exemplo, a prova da UERJ muito maceteada. Tipo, isso cai sempre na prova da UERJ, bloquinhos de física. Não sei se continua assim, mas cai sempre na prova da UERJ. A prova do Enem também dá pra ir pra esse lado? Você saber os conteúdos que mais caem dentro de história e geografia, dentro de matemática. Tranquilamente. Isso foi a penúltima aula da gente. Mentira, isso é uma aula que a gente dá no início do ano e repete agora. Entendi. Né? Por quê? A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte. No mínimo, 20% da nota vem de redação. Por que 20%? Porque o menor peso que redação tem é peso 1 em universidades que não pesam de maneira diferenciada as áreas do conhecimento. Então, você vai ter que fazer uma média ali, soma todas as notas, divide por 5. Então, natação. Redação tem 20%. Essa não tem. Essa não modalidade não tem. Ainda bem. Agora, na maioria dos cursos, você vai ter alguma área do conhecimento com peso 1 e redação com peso 3, com peso 4, às vezes com peso 5. Então, de 20% para cima, 25%, 30%, 35% você tem de peso de redação na nota. Então, redação é muito importante. Então, e redação, como a gente falou, né? Existem os macetes da redação. O INEP, esse ano, o INEP fez uma mudança nas regras de correção para tentar diminuir essa questão do uso do caveirão. Né? Então, aquelas coisas mais maceteadas, eles estão orientando os corretores a não considerar tanto e tal. Mas... Agora, uma outra coisinha aqui, talvez. Isso é meio subjetivo, né? Totalmente. Tá bom. Totalmente subjetivo. Porque você tem a comparação das correções entre os corretores e tal, mas no final das contas, você consegue arrumar outros jeitos de usar outros macetes e não ficar um negócio tão aparente. Tá. Minha opinião, enquanto eles não abrirem o tipo de texto, o gênero textual... É verdade. Não vai ter como. Vai tirar um pouco da padronização da correção? Vai. Mas se você quer uma correção muito padronizada, você vai ter uma redação muito padronizada também. Sim, com certeza. Né? Então, vai ter que abrir critério, vai ter que mudar algumas coisas? Provavelmente sim. Mas enquanto eles não fizerem isso, você vai ter uma redação muito maceteada no Enem. Porque o próprio aluno de terceira série, quando ele descobre isso, se você tentar fazer ele escrever outro gênero textual ao longo da terceira série, ele não vai querer. Já é. Ele vai se recusar. Não, eu tenho que treinar argumentativo e dissertativo. É isso mesmo. Então, a prova de redação ela é muito importante e tirar um 880, que é uma nota bastante... Lembra que eu falei que para entrar em medicina precisava acima de 800? Então, 880 é uma nota muito boa. 880, 900, 920 em redação é uma nota bastante acessível. O último resultado de Enem que a gente tem, a nossa média de redação foi 836. Então a gente teve alunos 960, 980, teve alunos com 800, sempre tem aqueles que, né? Mas a maior parte ali tirou ali por volta de
entre 860 e 900 e pouquinho. Que é uma boa nota, né? E é acessível para você chegar lá no seu total pro seu curso, no total que você precisa pro seu curso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente sabe, né, é que 45 questões são de matemática. E tem um outro porém. Aí fica um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais técnico, mas dá pra gente entender. Dentro do TRI, né, que é a forma como o Enem é corrigido, o Enem não é corrigido como a prova da escola é corrigida. Tinham 45 questões, você acertou metade, você tirou 5. Não é assim. Uma pessoa pode acertar a mesma quantidade de questões que você e ter uma nota maior ou menor. Acontece muito frequentemente, porque vocês não acertaram e erraram exatamente as mesmas questões, então a nota vai ser diferente. E teoricamente essa nota variaria de 0 a 1000, só que tirando redação, que realmente é de 0 a 1000, as outras áreas de conhecimento não variam assim. Normalmente é alguma coisa ali 200 e muito, até, dependendo da área, aí varia bastante. Né? Uma nota do primeiro dia, você vai ter uma nota máxima ali, 700 e pouco em linguagem, 700 e muito, quase 800 em humanas. No segundo dia, você vai ter uma nota 800 e alguma coisa em natureza e bem acima de 900 em matemática. Então, a outra prova que você efetivamente chega perto de 1000, se você acertar tudo, é matemática. Então, matemática, só por isso ela já tem um peso maior do que está ali no quadro da universidade. A universidade, matemática aqui é peso 1. Mas a tua nota máxima de matemática, ela é 50% maior que a tua nota de linguagens. Então, tem um negócio aí, né? Tem uma arte aí de bem em matemática também. E a gente sabe também, historicamente, olhando pelas provas ao longo do ano, que a maior parte dos conteúdos se repete. Então, a gente sabe quais são os conteúdos que mais caem em matemática, e é matemática básica. Tá? Sei lá, 20, 30% da prova é matemática básica. E a gente sabe nas outras áreas também. A gente sabe que química orgânica cai muito. A gente sabe que na prova de biologia... A prova de biologia é quase uma prova de humanas, eu falo isso para eles. Porque mais de 30% da prova é ecologia. Verdade. Então você vai ter muita questão de cunho social ali, de preservação do meio ambiente, que é um debate da sociedade, não necessariamente um debate técnico da área de biologia. É diferente de genética, é diferente de botânica, né? Que você tem que estudar biologia para saber botânica, você tem que estudar planta. Tem questões, boa parte das questões de biologia na prova, você lendo o jornal, você já sabe como é que você vai responder aquilo ali na hora da prova. Tem que ler jornal? Não, mas... Foi brincadeira. Não, eu brinco com eles que a prova do Enem, apesar de se debater muito sobre algumas questões mais ideológicas, algumas questões mais polêmicas, a prova do Enem é uma prova pop. É uma prova que é feita por 4 milhões e meio de pessoas. Então, o que vai acabar acontecendo é que a questão é pop, a resposta é pop, o tema da redação, o viés da correção da redação, tudo isso é muito pop. Então, é meio... Essas questões mais puxadas para o lado ideológico, você meio que tem que responder com o argumento da novela, quase. Né? Porque não vai fugir muito disso. Não, acho que não tinha aqui, mas é a mesma coisa sobre o tema da redação, né? Que a gente vive, porque fulano acertou o tema da redação. O tema da redação geralmente é uma coisa pop, ou não? Popzinha. Por quê? Se você pegar provavelmente os 6 últimos temas de redação, eles estão ligados a algum projeto do Ministério da Educação ou do INEP. Então, uma das coisas que eu falo para os alunos é que é legal, de vez em quando, fazer um levantamento ali do que o INEP, do que o Ministério da Educação estão postando, tá? Então, esse ano... macete bom. Esse ano eles falaram muito Tem uma história de um PAC aí para educação, que vai sair para melhorar a infraestrutura das escolas. Então, sei lá, de repente falar um tema que fale sobre o sucateamento das escolas, que fale sobre a importância
de ter uma infraestrutura adequada para qualidade de ensino, pode ser algum projeto, né, do próprio ministério, falar de ProUni. Então, teve um ano que era aniversário do Instituto Benjamin Constant, se não me engano. O tema da redação foi como é que você faz uma educação mais inclusiva, e o texto motivador falava de crianças surdas e tal, não sei o quê. Então, sempre tem, nos últimos anos, teve essa ligação. Então, pro ministério é pop, porque tá no Instagram, é um negócio dele lá, mas pra sociedade como um todo... Não, né, é tão cajuzinho do verão assim. Não é tão cajuzinho do verão assim. Mas tem essa questão. Entendi. É porque, geralmente, eu lembro das pessoas falando isso, que... nossa, os professores acertam o tema do Enem, fazem bolão pra tema de Enem. E aí você falou esse negócio de questão pop, eu lembrei, eu falei, cara, às vezes o tema da redação pode perambular por ali também, né? Uma coisa mais... Até pela questão do Caveirão, o que os professores fazem você escolhe 20, 30 temas bastante genéricos e você trabalha esses temas ao longo do ano. Né? Então, meio que quase qualquer coisa vai entrar ali, né? Por quê? Porque no geralzão, você está falando de inclusão, né, na educação. Pô, inclusão na educação é uma coisa que tem sido muito falada. A gente tem um monte de lei falando sobre isso. Então, se você faz alguma coisa de inclusão, você está cobrindo um espectro muito grande de possibilidades ali. E aí vai ter esse tema, que foi de 4, 5 anos atrás. O cara fala, eu falei de inclusão, eu acertei o tema. E todo mundo acertou o tema todo ano, né? É normal. É um prêmio meio genérico. Se você trabalha com preparação para Enem, redação, todo ano você meio que acerta o tema. É muito difícil você, de todos os temas que você escolheu para trabalhar ao longo do ano, você errar absolutamente assim. O tema desse ano não teve nada a ver com nada que eu trabalhei. É muito difícil. Entendi. Ou seja, professor, se você está errando isso, por favor. Dá uma olhada no Instagram do INEP. Reveja. Agora, no final, a gente já falou sobre os conteúdos a serem abordados. Quero falar sobre estratégia de estudo. Não vai dar tempo de falar de muita coisa, mas a preparação para o Enem, ela é uma... Vou ter que falar essa palavra, infelizmente. Mas ela é de longo prazo. Ela é de longo prazo. Ela é longa. O que eu ia perguntar hoje, um aluno, uma criança lá que está estudando dentro de uma escola, ela tem um material didático, ela tem as coisas lá que ela segue, tem um professor e tal. Que outros recursos ela dispõe? Que outras coisas ela pode fazer para estudar para a prova do Enem? A principal ferramenta para você se preparar para um Enem é simulado. Você precisa fazer simulado. O simulado, ele tem uma série de benefícios para o aluno que está se preparando. Para o aluno que quer efetivamente ser concorrente no Enem. O primeiro deles é você se preparar para o estresse da prova, para o tipo de prova. Então, você precisa fazer isso. Você precisa se testar nisso. Mas eu vou fazer no final da segunda série, eu vou ser treineiro e tal. Ok, mas não é a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque além de ser uma vez só e bastante distante, com um ano de diferença, tem uma série de informações que você tira de um simulado que você não vai tirar do Enem que você fizer. Normalmente, quando você faz um simulado de verdade, e fazer um simulado passa por ter a correção dentro do TRI, você está fazendo uma prova que teve questões selecionadas com um critério muito similar ao critério do INEP, e você vai conseguir ter um relatório, ter uma nota calculada nos mesmos modelos da prova do Enem, e você consegue ter esse relatório vendo em que habilidades, em que competências você está errando mais. Isso é de uma ajuda imensa na hora de você direcionar o seu estudo. Então, além de estar se preparando para a prova só fazendo o simulado, você impacta todos os outros aspectos da sua preparação. Principalmente, você seleciona os conteúdos e o tipo de questão. Vou substituir habilidade e competência por tipo de questão para ficar mais claro.
que você vai fazer. Por exemplo, você pode ter uma questão de geografia onde você tem um texto que fala sobre um movimento migratório e você precisa responder alguma coisa ali sobre movimentos migratórios. Mas você pode ter um gráfico que mostra o número de pessoas que participaram de um movimento migratório a cada ano numa determinada rota ali. São questões de tipos diferentes, porque uma envolve a interpretação e seu conhecimento prévio, a outra envolve a sua capacidade de ler um gráfico. É isso que, mais ou menos, a ideia de você dividir as questões por habilidade e competência. Porque saber ler um gráfico é uma habilidade necessária. Uhum. Então, você pode estar acertando questões de um tipo, quando você fala de movimentos migratórios, mas quando chega em leitura de gráfico, você erra. O teu problema não é não saber geografia, você não sabe trabalhar com gráfico. Então você vai precisar trabalhar isso. E quando você faz o simulado, você consegue olhar a deficiência do aluno por todos esses lados. Então o simulado é a ferramenta mais importante. Depois disso, a gente tem as outras coisas que a gente pode acrescentar aí. Como você falou muito bem, com muita propriedade, é algo de longo prazo, né? É algo de... Você faz desde lá do início do ensino médio, pelo menos, até chegar no final da 3ª série. Tá me irritando, ele tá me irritando hoje, tá vendo de propósito. Então, você vai precisar estudar várias vezes por algum tempo. E aí você precisa dividir esse estudo de uma forma inteligente. Então você tem técnicas de espaçamento de estudo, de intercalar essas sessões de estudo. Então você vai fazer um pomodoro ali, você vai estudar um período, vai mudar de disciplina. Então tem essas outras questões todas para você aguentar essa batida. Ou seja, não pode estudar só o que gosta. Não, esse é um dos maiores erros. Eu imaginei. Pensa num atleta, né? Num jogador de tênis que saca muito bem. Qual a tendência dele na hora do treino? Sacar. Sacar, é a zona de conforto dele. Mas o backhand dele, o golpe dele do lado esquerdo é muito deficiente. Vai ser extremamente desconfortável trabalhar aquilo ali. Então, mas ele precisa trabalhar aquilo ali, né? Vamos continuar na analogia do tênis. Tênis você joga basicamente em 3 superfícies diferentes. Você joga em terra batida, saibro, você joga em grama e você joga em piso duro, né? Então, você vai ter que trabalhar lá o seu golpe que é mais fraco. Por outro lado, se você é um jogador com determinadas características, muito alto, né, com muita potência, você vai se dar melhor em grama, em piso duro e pior em saibro. Não adianta você querer virar um especialista em saibro. O cara que é o brasileiro, o cara que é o argentino, o cara que é o espanhol, que cresceu jogando em saibro, vai ter vantagem nessa área, né? Ele vai se adaptar melhor a esse tipo de piso. O cara que cresceu na Alemanha e jogou indoor a vida inteira, jogou no carpete a vida inteira, tem quadra de carpete, ele vai se dar melhor nessa superfície. Então, você tem que equilibrar isso. Eu tenho que melhorar onde eu não sou muito bom, mas eu não posso tentar virar um especialista naquilo que não me adianta. O que eu estou dizendo com isso? Se você vai fazer, sei lá, medicina, natureza vale muito. Então você tem que ser bom em natureza. Ah, mas eu sou muito bom em linguagem. Pô, parabéns. Deixa a linguagem um pouquinho quietinho aí, já que você já é muito bom. Direciona esse teu esforço para onde vai fazer mais diferença para você. Então, saber em qual área você precisa melhorar também é uma das coisas que a gente ajusta quando a gente está orientando um aluno. Por quê? Eu falo para eles, vocês não vão conseguir revisar tudo antes da prova. Não dá. São 2 anos de conteúdo ou mais para revisar num período de tempo mais curto. E vocês não vão acertar tudo na prova. A prova do Enem não é uma prova onde você vai fazer 45 acertos em cada área do conhecimento e tirar 980 mil na redação.
Não é isso, né? Você precisa ir muito bem naquilo que é muito importante. Então, o máximo de foco que você pode ter são em 3 provas. Todo mundo tem que focar em redação. Todo mundo tem que focar na sua área do conhecimento de maior peso. E todo mundo tem que focar, idealmente, em matemática. Se você vai bem em redação, muito bem em redação, muito bem em matemática e muito bem na sua área do conhecimento de maior peso, dependendo da sua universidade, você está dentro. Né? Ah, mas a minha nota na outra não foi tão boa. Cara, esquece. Não tem problema. Não tem problema. Ela não tem um peso tão alto. A nota máxima dela nem é tão alta assim. Então a sua distância para o cara que tirou a nota realmente muito alta para aquela área do conhecimento não é tão grande. E isso somado à questão dela não ter um peso tão alto assim para o teu curso, torna aquilo, não vou dizer irrelevante, mas torna aquilo muito menos importante. Então, saber fazer essa divisão de estudo é essencial para o aluno. Tá bom. Agora, tô aqui pensando nas pessoas que vão fazer a prova pertinho. O que você falaria para elas? Agora em cima da hora, não tem mais tempo para preparar para nada. Se preparou, preparou. Se não preparou, já era. O que você falaria? Ou o que você falou para os seus alunos, né? Já. Falei que não precisa ficar nervoso. Uhum. Uma coisa que eu falo sempre pro pessoal que vai fazer Enem, vestibular, a maioria dos caras que estão na sala contigo são participantes, não são concorrentes. E o Enem, a prova agora, ela é uma etapa, né? Ela não é o final nem desse processo. Por que eu digo isso? Porque se você tirar uma nota boa agora no Enem e conseguir entrar, maravilhoso. Mas se você tirar uma nota boa que ainda não dê para entrar, a quantidade de vaga que é jogada fora ao longo desse processo, por falta de conhecimento, por falta de estratégia, por falta de persistência dos candidatos, é imenso. Então, o que a gente tinha para passar de conhecimento, a gente já passou, né? Se você não teve alguém te acompanhando no processo, como os meus alunos aqui tiveram, dá tempo ainda de você pegar algumas coisas. Uhum. Né? Dicas básicas, assim. Chega cedo no dia da prova. Ensaia algum dia dessa semana. Pode ser até no sábado. Se você tem aula essa semana toda, faz isso no sábado. Né? Se programa para fazer alguma coisa a 1h da tarde. Né? Óbvio, você não vai fazer nada que te canse demais porque você tem prova no dia seguinte. Mas se programa para passar a tarde em casa fazendo alguma coisa simples, vendo um filme e tal. Mas presta atenção no seguinte. Que hora você vai almoçar nesse dia? Você vai almoçar 11, 10h30 da manhã, porque dependendo do seu local de prova, é essa hora que você vai ter que almoçar no dia do Enem. O que você vai comer? Como é que você se sentiu depois de comer isso? Que horas você sentiu fome de novo? Porque provavelmente no dia seguinte você vai sentir fome nessa mesma hora. Então você vai ter que levar alguma coisa para comer. O que você vai levar para comer? Você vai levar bombom? Você vai levar bala? Você vai levar alguma coisa que vai te dar um pico de insulina, te deixar com sono no meio da prova? Né? Se você sentir sono no meio da prova, o que você vai fazer? Você vai tomar um café que é diurético? Você vai levar um Red Bull que é diurético também? Coisinhas que você já deveria ter treinado, mas se você não treinou, dá tempo ainda de você pensar nelas. Pô, levar uma frutinha picada, levar um negócio mais leve, né? Isso ajuda até a acalmar você na hora da prova, porque você tá ali mordiscando alguma coisa, né? Então, pensar nessas coisas, separar o seu material com antecedência, aquela diquinha básica, né? Pelo menos 2 canetas pretas, identidade, original, que roupa que você vai vestir, né? Pega agora, ao longo dessa semana, né? Ou no sábado que vem. É que amanhã é domingo, mas o podcast não sai. Sai só na segunda. Então não dá pra você fazer esse domingo. Mas faz no sábado. Vai no sábado pro seu local de prova. Mais ou menos na hora ali. No domingo tem um pouquinho menos de trânsito.
né? Às vezes tem mais. Perto da hora do Enem, às vezes tem mais. Ali em volta do local vai ter mais. Né? No resto da cidade vai ter menos. Mas sai de casa e vai no seu local de prova e volta pra casa. Porque aí no dia, se tem uma obra na rua, se tem um negócio... Cara, você já viu, você já sabe, você já tá preparado. Sim. Mas isso são as coisinhas de agora. Mas se você fizer uma boa prova e você tem chance de fazer, vai ter muita vaga sendo desperdiçada lá na frente. Né? Vai ter muita vaga que fica passando de reclassificação para reclassificação. Por quê? Porque o SISU é um processo muito complexo. O SISU é um processo muito traumático para o aluno. O SISU é, assim, pensado pelo capeta, assim, para deixar o aluno estressado. Eles fazem... E ano passado o SISU teve 8 dias, assim, então foi um tempão... Esse ano, né? No último Enem. É que já passou julho, já dei ano novo. Feliz ano novo para todo mundo. E muito aluno nosso, que a gente nem esperava que fosse passar, mas a gente foi fazendo um acompanhamento com eles esse ano. Falou, reclassificação, tal, pô, põe teu nome aqui, usa aquela lista lá e tal. E foi indo, né? Então, muita gente que a gente nem esperava, que não fez nem um ensino médio tão maravilhoso assim, conseguiu vaga porque foi tendo essa capacidade, esse acompanhamento e persistindo ali no negócio. Então, tem bastante chance. Só não caia no desespero e invente um curso. Porque você vai perder tempo. Né? O que normalmente a gente vê acontecendo com esses alunos que não conseguem entrar para um curso, não se prepararam adequadamente e não conseguem vaga onde eles queriam efetivamente? Eles se matriculam, às vezes vão morar em outra cidade, né? Porque o pessoal aqui faz muito UF, faz muito rural. O cara se muda para Seropédica, aluga apartamento em Seropédica, vai viver numa república em Niterói, faz 2 períodos e volta para fazer cursinho, tudo de novo. Você passou para o que você queria? Vai. Você não passou para o que você queria? É mais rápido, é mais barato segurar mais um ano, fazer um Enem de novo. Até porque tem o SISU de segundo semestre, as notas de corte caem muito no SISU de segundo semestre. Enquanto isso, você está estudando e aí você vai fazer um próximo Enem consciente. Sim. Muito melhor do que você fez o primeiro. Mas um dos principais erros é o cara desesperar, larga um curso nada a ver ali e... não, sempre foi meu sonho fazer esse negócio. Não foi, a gente sabe que não foi. Pessoa caindo uma lágrima, ele falando, não, passei pra faculdade, chorando. Tô felizão, né? Vou fazer geologia na rural. Ele não precisa dar exemplo, né? Podia agora falar o quê? Ciências biológicas, ia ficar tudo bem. Geologia é ótimo pra quem quer geologia. É isso aí. Pra quem queria administração, geologia é o pior curso que tem na Terra. Junto com todos os outros. É verdade. Mas, enfim, isso é papo pra outro podcast, mas é porque existe uma insegurança, né? De não conseguir... Total. Atingir aquele objetivo que às vezes não era nem seu. É aquela história de palco e bastidor também, né? Todos os seus amigos vão parecer que estão com grandes chances de entrar na universidade, porque eles só vão falar quando eles estiverem bem. Não. Então, todas as postagens que você vai ver é de quem tá entrando. E aí você vai falar, cara, eu fui o único que fiquei de fora. É verdade. Tem isso de massa também, né? Tem muito. Se todo mundo passou, eu preciso passar também. Que você que não passou, você tá quietinho ali na sua, e todo mundo que não passou tá quietinho ali na dele, na maioria dos casos. E quem tá postando? Tô em 3º aqui no SISU do curso que eu queria. E tu tá em 22º fora já. Eu falei isso aqui uma vez, eu passei. Opção. Até o 2º dia eu passei. Minha família toda achava que eu tava na faculdade. Quando eu não passei mais na primeira chamada, ninguém nunca mais soube que eu não tinha mais passado. Que eu só calei a boca. E aí, quando eu passei de verdade, é que eu abri a boca de novo. É isso aí. Então, a gente fica quietinho. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Boa prova, se você tá ouvindo isso antes de fazer qualquer um dos 2 dias. Não pedimos curtida, não pedimos comentário, não pedimos compartilhamento no início. A gente tá péssimo. Blogueirice de centavos. Começamos a gravar tarde, são 1h05 da tarde agora. A gente tá blogueiro de centavinhos. Mas faz parte. Curtam, compartilhem, mandem pra quem vai fazer, né? Centavos de pesos argentinos. Que tá lascado.
Boa prova. Boa prova, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima.